Imagina um futuro onde os humanos chamam Marte de lar. A verdadeira questão é, o quão longe a gente está desse futuro? E eu já te adianto que a gente tem tecnologia para colocar humanos em Marte. Eu não falei que eles vão voltar, mas o buraco é muito mais embaixo. Além da tecnologia, existem questões biológicas, políticas, filosóficas e sociais que envolvem toda a essência da nossa humanidade. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as dificuldades de colonizar Marte e as possibilidades que isso traria para a humanidade. Vem comigo! Olá minha querida amiga, meu querido amigo, meu nome é Nicolas, esse é o canal da Rocket Place e sejam muito bem-vindos. Cara, como eu tava com saudade de falar isso! Bom, meus queridos, como vocês devem imaginar, colonizar um planeta não deve ser uma tarefa muito fácil. A ideia de colonizar Marte já passa pela cabeça do ser humano já faz um bom tempo. A questão é que, mesmo com a tecnologia que a gente tem atualmente, a gente até conseguiria colocar um ser humano lá, mas manter ele em Marte que é a dificuldade. Existem questões muito importantes que envolvem colocar um ser humano em Marte. Até porque deve ter questões morais muito fortes ligadas a você jogar um ser humano em Marte e deixar ele para sobreviver sozinho lá. Agora que a gente está falando sobre sobrevivência, dá pra gente ter um papinho legal. Ou não. Até porque se você largar um ser humano em Marte sem um capacete, ele não duraria nem 30 segundos vivo. Então, agora, além de pensar em como chegar em Marte, a gente precisa pensar em como sobreviver em Marte. E isso inclui questões muito importantes como alimentação, proteção contra radiação, oxigênio e até mesmo a questão de o que a gente faria com os nossos resíduos lá. Até porque, por exemplo, a gente pode fazer que nem aquele cara do Perdido em Marte que plantou batata com os resíduos dele, por assim dizer. Enfim, tem muitas coisas que a gente precisa pensar em quesito de tecnologia para sustentar um ser humano em Marte. Mas, além disso, tem um fator que é crucial na hora de colocar alguém em outro planeta e, principalmente, sustentar a vida dessa pessoa em outro planeta. Só que essa coisa eu vou deixar pro final, porque é uma coisa que, cara, é extremamente importante. Além de que eu gosto de um suspensezinho, então você vai ter que ficar comigo até o final. Fazer o quê? Mas antes de a gente falar todas as tecnologias que vão envolver essa viagem, essa aventura para Marte, vamos fazer tipo um bolão e apostar quando que a humanidade vai chegar em Marte? Não tô falando de estabelecer uma colônia ou colocar não sei tantas pessoas. Tô falando de chegar em Marte. Eu, pelo menos, acredito que até 2050 a gente já tenha colocado pelo menos um ser humano em Marte. E você? Coloca aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. E quem sabe no futuro, quando a gente realmente chegar em Marte, você não volta nesse vídeo e fala se eu ganhei ou não a aposta, hein? Então coloca seu comentário aqui e vamos ver quem chega mais perto. Como eu disse para você, colonizar Marte envolve uma série de desafios que os cientistas e os engenheiros devem superar para garantir o nosso sucesso, o sucesso da colônia em Marte. Então, para começar, a gente precisa chegar em Marte, porque com a tecnologia que a gente tem atualmente, chegar em Marte demoraria de 7 a 9 meses, isso considerando que a gente já esperou 26 meses entre uma janela de transferência e outra, para que a gente economize tempo e principalmente combustível. Além disso, a nave que você está viajando precisa contar com sistemas de suporte à vida. Mas o que é exatamente isso? Um sistema de suporte à vida é aquilo que vai ser responsável por reciclar a sua água, o seu ar e até mesmo alguns resíduos que você solta na nave para você conseguir sobreviver. Então, por exemplo, esse sistema é responsável por coletar todo o CO2 que você produziu na sua respiração e devolver oxigênio para você continuar respirando dentro da nave. A gente também precisa pensar em questões como proteção contra radiação, até porque a gente não vai ter mais o escudo magnético da Terra. E além disso, a gente também precisa pensar que os nossos alimentos podem acabar. A gente precisa de um estoque bem grande. Por exemplo, para você ter uma ideia, a ISS, a Estação Espacial, recebe a cada 3 meses uma missão só de entrega de suprimentos. Então a gente precisa pensar em alguma forma de estocar suprimentos para 9 meses de viagem, fora o bom tempo que a gente teria que ficar lá sem produzir nada em Marte. Agora, pensando que a gente já chegou em Marte, a gente precisa pensar nos problemas de lá. E o primeiro deles é que, mesmo que a gente esteja em Marte, a gente não tem a mesma proteção contra a radiação que a gente teria na Terra, porque Marte perdeu seu campo eletromagnético faz um bom tempo. Então a gente precisa pensar em como se proteger dessa radiação de Marte. E além disso, a atmosfera de Marte não é das mais amigáveis pra gente. Pra você que não sabe, a densidade atmosférica de Marte é igual a menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra. O que quer dizer que é uma atmosfera extremamente fina
E além disso, o pouco de atmosfera que tem lá é basicamente de CO2, que é impossível de a gente respirar também. E tem mais um fator, que é a temperatura de Marte. Segundo a sonda Viking da NASA, a temperatura de Marte chega a mais ou menos 55 graus Celsius negativos. Ou seja, é meio friozinho. Então a gente precisa pensar em como lidar com tudo isso. E uma das ideias que surgiram um bom tempo atrás é estabelecer colônias em Marte em tubos de lava ou até mesmo em cavernas ou buracos feitos pelo próprio ser humano naquela região. Porque além disso, que estudos comprovam que existe água na parte do subsolo de Marte. Então formar uma colônia em alguma parte subterrânea de Marte é uma ótima ideia, até porque o regolito, a região do solo de Marte, já protege um pouco da radiação. A gente não ia ficar exposto totalmente à radiação que vem do Sol. Mas além de tudo isso, a gente precisa pensar em uma das coisas mais importantes de chegar lá, que é o fator ser humano. Porque a gente já colocou máquinas lá, a gente tem alguns rovers em Marte que se dão muito bem na região. A questão é, como que a gente vai colocar um ser humano que precisa respirar, que precisa comer, beber água, como que a gente vai colocar um ser humano para se sustentar em Marte? E além dessas coisas que a gente já comentou sobre, a gente precisa pensar nos fatores fisiológico, psicológico do ser humano, porque, querendo ou não, ficar muito tempo dentro de uma nave não deve ser muito legal, né? O ser humano é um fator crítico na hora de a gente pensar em ir para Marte. Muitos astronautas que vão para o espaço e passam muito tempo lá começam a apresentar muitos problemas físicos, como problemas na coluna, problemas visuais, problemas auditivos e até problemas musculares, porque o ambiente do espaço e a sensação de falta de gravidade provoca no ser humano uma atrofia muscular e muitos problemas ósseos. Eu acho que a coisa que mais me assusta é pensar que uma pessoa passaria de 7 a 9 meses dentro de uma lata, no meio do espaço, e além disso ainda teria que ficar um bom tempo dentro de uma cápsula em uma caverna em Marte. Então, isso deve mexer muito com o psicológico de uma pessoa. Não sei se vocês lembram, mas na pandemia todo mundo teve que ficar dentro de casa e eu, pelo menos, fiquei louco em alguns momentos. Só que isso acabou e, eu conseguia pelo menos olhar na minha janela e ouvir alguma paisagem. Um astronauta que está confinado dentro de uma salinha na sua cápsula vai olhar pela janela e vai ver um monte de estrela e um vazio imenso. Fora o fato de que você, dentro daquela cápsula, está olhando para fora, sabendo que se você for para fora, você vai morrer quase que instantaneamente. Isso me lembra uma fala que o Romilly do Interestelar fala, eu não lembro exatamente como que é, mas ele basicamente fala que uma fina camada de metal separa a gente da morte. E é uma coisa que, se você parar para pensar, é assustadoramente preocupante. E claro, não tem como a gente pensar em ir para Marte sem pensar antes em como resolver esses problemas. E muitas pessoas já estão pensando em como resolver problemas desse tipo, principalmente os psicológicos e fisiológicos. Os psicológicos são muito mais difíceis e muito mais particulares, dependendo de astronauta para astronauta, mas os fisiológicos já estão dando grandes avanços. Por exemplo, os astronautas na estação espacial passam um tempo por dia fazendo uma esteira, amarrado por cabos, para exercitar um pouco os músculos e retardar um pouco a atrofia muscular. E agora, pensando alto com vocês, uma possível forma de mitigar os problemas psicológicos de um astronauta no espaço seria, por exemplo, fazer consultas online com psicólogos do espaço para a Terra. Não sei. São coisas que a gente precisa pensar porque são extremamente importantes e preocupantes na hora de ir para outro planeta. Todas essas questões são muito importantes e pertinentes na hora de a gente pensar em chegar em Marte, mas tem uma questão que é muito mais profunda do que isso e que faria colonizar Marte um caminho sem volta. Não só para um astronauta, mas para a humanidade como um todo. Só antes de continuar, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo rapidão. Não custa nada para você e é extremamente rápido e vai me ajudar demais. E além disso, vou pedir também para você se inscrever. Caso você não se interesse por um vídeo ou outro, você vai poder escolher qual que você vai assistir ou não. Mas é importante você estar inscrito para receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. Então clica no botão de se inscrever e participa da nossa comunidade, porque se você colocar alguma coisa nos comentários, vai ter alguém para te responder lá e é sempre muito legal conversar com o pessoal nos comentários. Então se inscreve aqui e comenta alguma coisa também pra gente conversar depois desse vídeo lá no chat. Agora sim, continuando, eu não sei se você lembra, mas em 2021, o rover Perseverance chegou em Marte com a principal missão de procurar por vida. Não necessariamente vida que nem a nossa, com braço, perna, que fala que nem um alien, mas eles estavam procurando por vida microbiana. Ainda não acharam, mas o Perseverance continua procurando por vida em Marte. E por que eu tô falando isso? Não necessariamente pelo fato de ter vida ou não. A questão é que a possibilidade de ter vida em Marte faz com que, se a gente chegar lá, a gente afete extremamente o ecossistema do planeta.
Se a gente chegar em Marte e tiver, por exemplo, alguma vida microbiana que está encaminhando para a evolução, a gente vai interromper totalmente esse processo, porque é uma coisa muito frágil, ainda mais naquele ambiente absurdamente extremo em questão de desenvolvimento da vida. Então, só o fato de a gente, enquanto ser humano, chegar em Marte já poderia significar um risco imenso para o possível ecossistema de Marte. Então é uma coisa que a gente precisa pensar muito sério. Fora que essa possível interação entre uma vida microbiana em Marte com o ser humano também pudesse significar uma grande polêmica no meio científico, no meio filosófico e até mesmo no meio religioso para alguns. Então é uma coisa que mexe extremamente com a essência de quem a gente é. A essência do ser humano. Você pode ter uma política ou outra, uma religião ou outra, mas fato é que uma vida terrestre com uma vida de Marte interagirem seria uma coisa extremamente difícil de imaginar. E eu não tô falando aqui que necessariamente existe vida em Marte, até porque não é comprovado. Eu tô falando que a possibilidade de existir uma vida microbiana em Marte pode causar todo esse alvoroço aqui na Terra. E além de tudo isso, a gente ainda precisa pensar na parte política e econômica de Marte. E aí, se a gente fizer uma colônia em Marte, quem é que vai ser o dono dessa colônia? Quem é que vai delimitar as terras de cada país em Marte? Isso é uma questão muito forte, porque vai envolver uma política terrestre muito grande. E depois que a gente estabelecer uma colônia em Marte, talvez depois de 50, 100 anos disso, quem é que vai garantir que não vai ter uma revolta contra a metrópole Terra e talvez uma independência dos marcianos que já vão estar na colônia lá? São coisas que a gente também tem que pensar em como seria. Então comenta aqui também o que você acha que aconteceria depois de um bom tempo que a gente já tivesse uma colônia em Marte. Estabelecer uma colônia em outro planeta seria um passo imenso que a humanidade daria em direção ao futuro. E nessas horas eu penso, a gente teve a pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, e depois que a gente pisasse em Marte, como seria? Não sei, mas pra mim, pelo menos, a gente avançaria uma era. O ser humano é um ser explorador, que supera suas adversidades através do conhecimento e pela busca do novo. A exploração espacial é uma saída inevitável pra gente. E a cada década fica mais claro que o futuro da humanidade é um futuro interplanetário. Colonizar um planeta envolve vários obstáculos, desde técnicos até morais e políticos. Mas uma coisa é certa, a colonização espacial vai abrir portas para coisas que a gente pode nem imaginar hoje em dia. Ela pode trazer inúmeros benefícios para a humanidade, de uma forma que a gente possa aprender no espaço a nos tornarmos uma sociedade melhor. A gente vive hoje um momento que precede acontecimentos históricos nunca vistos antes. A gente discute hoje em dia em como chegar a um lugar onde séculos atrás nem se imaginava que era possível. E essa é a beleza da ciência. Nos questionar sobre a natureza e buscar resolver problemas que nos afetam hoje para fornecer ferramentas necessárias para as gerações futuras prosperarem. E se você gosta dos meus vídeos e quer apoiar o canal, já deixa um like aí no vídeo e se inscreve para não perder os próximos vídeos também que eu trouxer. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer em algum lugar da tela aqui, sobre Marte também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele é um pouco antigo, mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante dele. O canal ficou parado por um bom tempo e se você quiser entender por que ele ficou parado, vai lá no meu Instagram que eu consigo ter um contato mais próximo com vocês. Aí se quiser, pergunta lá, eu posso falar melhor. E assim a gente vai trocando um papo bem legal lá no Instagram. Além do Instagram, o canal também tá lá no TikTok, então o link tá lá na descrição também, se você gosta mais de assistir o TikTok, clica lá no link e corre pro TikTok porque a gente também tá lá. E não esquece do nosso bolão, hein? Coloca aqui nos comentários quando você acha que a humanidade vai conseguir chegar em Marte. E a gente vai fazendo essa aposta, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se não gostaram, pode escrever alguma coisa lá nos comentários que eu tento melhorar no próximo vídeo, beleza? Enfim, por hoje é só e até mais. Se não gravou, vou ficar bem triste. Gravou.